Boa tarde a todos e a todas. Em nome da tribuna, agradeço a oportunidade de estar aqui. Estava conversando com a presidente do Conselho de Igualdade Racial aqui de Santos, que esse é um tema caro para a cidade de Santos e que a gente lá no Grupo Tribuna ainda não abraçou da forma como deveria abraçar. Então, assumi um compromisso com ela aqui e assumo com vocês também da gente colocar essa temática racial de maneira mais frequente nos nossos eventos, porque essa pauta conversa com ESG, conversa com quase todas as temáticas que a gente aborda lá. Então, presidente do Conselho, compromisso assumido publicamente agora. Eu acho que eu não me identifiquei, eu sou Arminda Augusto, eu sou jornalista na Tribuna, sou gerente de projetos e relações institucionais, e vou fazer minha autodescrição. Eu estou vestindo uma blusa laranja, tenho cabelo curto, óculos preto, de armação preta, tenho 1,69 m e sou branca. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o que eu faço normalmente nos nossos eventos, como mediadora, que é dar espaço, né, dar espaço de fala para cada um dos participantes, e depois eu faço algumas provocações. Então, esse é um comitê importante, é um comitê que vai discutir a ODS 18, né, que já está semi-consolidado, né, aqui no Brasil parece que já está, né, isso o Tatsubo vai nos dizer com mais propriedade, mas está consolidado, pacificado e entendido como necessário. Então, para quem é iniciante também nessa questão do ODS 18, vai ser uma oportunidade para a gente sair daqui com mais conhecimento. E quem que vai fazer parte aqui do nosso evento? A professora Raquel Cabral, que é da Unesp de Botucatu, que nos acompanha de forma virtual. Participa também o Ademir Bento Júnior, que ele é do Comitê de Diversidade da Autoridade Portuária de Santos. Participa também, se não chegou ainda, está para chegar, o Ivo Miguel Evangelista, que ele é coordenador de promoção da igualdade racial da Prefeitura de Santos. O Renato Santos de Azevedo, que é presidente da Comissão Igualdade Racial da OAB. E o Fábio Tatsubo, que todos conhecem já, ele é do movimento ODS da Prefeitura de Santos, também já ganhou escala, é do movimento ODS de Estado e de Brasil. A gente vai combinar da seguinte maneira, eu vou dar um tempo para cada um deles falar, em torno de 8 minutos, né, para a gente não se estender muito, depois que cada um falar, a gente passa para as perguntas. Eu vou começar com a Raquel Cabral, que acompanha esse debate lá da Unesp de Bauru. Professora Raquel, muito obrigada pela sua participação, pela sua agenda, pelo seu tempo. Eu gostaria que com esse tema que está em pauta aqui, ODS 18, eu gostaria que a senhora falasse sobre ele e também da sua relação com esse tema, sobre a relevância dele até para os muros da universidade. Muito obrigada, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Aline, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Antes da sua sequência, professora, eu gostaria então de convidar todos que eu chamei para compor o painel aqui, presencialmente, o Renato, o Fábio Tatsubo e o Ademir Bento Júnior. O Ivo, a hora que chegar, acompanhe com a gente também. Professora, desculpe interrompê-la, agora sim, volta a palavra para a senhora. Eita. Aqui. Me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Perfeito. Boa tarde a todas e todos e todes. Gostaria de agradecer esse convite para participar deste importante evento, que eu considero um evento da máxima importância hoje, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, em que a questão racial ela precisa ser discutida com seriedade, né? Especialmente em sociedades do sul global. Agradeço ao Fábio, ao Renato, que me fizeram o convite para estar aqui. Vou tentar falar muito rapidamente, dentro do tempo que eu tenho, um pouquinho sobre a trajetória de como nós chegamos no ODS 18. Hoje, atualmente, eu sou professora da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, no campus de Bauru.
Atuo na área da comunicação, nos cursos de jornalismo, relações públicas, rádio e TV, e participei desse processo de construção do Guia Agenda 2030, que eu gostaria de apresentar a vocês, porque foi um material que foi publicado em 2020, e lá naquele momento, né, naquela ocasião, nós estávamos vivendo uma ausência do Estado brasileiro em relação à Agenda 2030. Estávamos no primeiro ano de pandemia, né, todos se lembram. O Brasil estava fora das grandes discussões relacionadas à Agenda 2030 e ficamos, né, por muitos anos ausentes deste debate. Porém, as universidades, os governos subnacionais, tanto governos de estado, estados, né, prefeituras, enfim, várias instituições continuaram trabalhando com os ODSs a fim de avançar no território com a sua implementação. E foi naquele momento que nós publicamos um guia, chamado Guia Agenda 2030, integrando ODS, Educação e Sociedade. Foi uma parceria entre a nossa universidade, a Unesp, e a Universidade de Brasília, a UNB. Naquele momento, nós pensávamos em produzir um material para apoiar as universidades na construção de ações estratégicas para pensar a inserção da Agenda 2030 na educação. Naquele momento, esse era o nosso debate e a nossa intenção. Estávamos voltados a discutir, a pensar a relevância de se pensar a educação como um âmbito estratégico para o avanço da Agenda 2030, tendo em vista que esta é uma agenda global de governança que nos leva a pensar sobre quais os rumos, quais os caminhos de futuro as nossas sociedades desejam, né, construir. E foi então naquele momento que nós começamos a trabalhar. Nós criamos uma rede temática de extensão chamada Unesp Agenda 2030, que vem trabalhando até hoje com algumas ações dentro da universidade e nos territórios onde a Unesp está presente. A Unesp, como universidade pública paulista, ela está presente em 24 cidades do estado de São Paulo. Ou seja, ela é uma das universidades mais espalhadas pelo nosso território paulista. E era uma importante ação da Unesp se voltar para o seu território pensando em estratégias para avançar com os ODS. E foi então que aí nós começamos a refletir sobre a necessidade de trazer essa agenda para a realidade, para o cotidiano das pessoas. E foi então que nós começamos a realizar algumas discussões entre os nossos pesquisadores da Unesp e da UNB, lá junto com o professor Tiago Guer, da UNB, e começamos então a trazer alguns debates, a ouvir a sociedade civil, os movimentos sociais, para que de fato pudéssemos traduzir esta agenda para a realidade cotidiana das pessoas, né, de modo que isso faça sentido para as pessoas. E foi então que nós chegamos a uma discussão sobre as narrativas, as vozes que foram silenciadas historicamente ao longo do tempo, né? E entre essas vozes está a das mulheres, a das culturas identitárias não brancas e da própria natureza, né? Ou seja, historicamente, essas vozes, elas foram silenciadas pelo patriarcado, pelo racismo e pela exploração meioambiental. Mas um foco importante e que foi um pontapé inicial para começarmos a pensar o avanço do ODS 18 foi discutir e refletir sobre a violência contra as culturas identitárias não brancas, né? Ou seja, como as nossas sociedades do sul global, em especial, estão lidando do ponto de vista político, institucional, com essa pauta. E foi então que, fazendo esse exercício de tradução da Agenda 2030 para o cotidiano das pessoas, nós entendíamos que era importante
criar uma linguagem acessível, né, e a partir de diferentes áreas do conhecimento, diferentes disciplinas que pudessem trazer essa pauta de modo mais efetivo, tanto no contexto da formação universitária, pensando na formação dos nossos futuros profissionais que vão atuar à frente, liderando instituições públicas, empresas privadas, organizações da sociedade civil, e principalmente entendendo a necessidade de territorializar essa pauta, ou seja, trazê-la para o contexto cotidiano das pessoas, inspirando novos hábitos e motivando e valorizando articulações em rede. Foi então que chegamos à publicação do Guia Agenda 2030, integrando ODS Educação e Sociedade, que está disponível para download gratuitamente nesse endereço, www.guiaagenda2030.org, e nascendo a partir dessa parceria entre a Unesp e a Universidade de Brasília, o nosso foco foi trazer o ODS de modo transversal, discutir os objetivos da Agenda 2030 de modo transversal e acrescentando uma visão de futuro que cada ODS oferece. Nesse exercício, nós então definimos uma estrutura para o nosso guia. Então, desde discutir, né, como trazer a Agenda 2030 para o cotidiano das pessoas, qual a visão de futuro que cada ODS nos oferece, qual a ciência por trás de cada ODS, como o ensino, a extensão universitária, a gestão acadêmica podem tratar cada um dos ODSs e, finalmente, como o tema deste ODS em específico se relaciona com o Brasil, né? Trazendo também alguns exemplos de boas práticas que já acontecem em algumas universidades brasileiras e que colaboram para o avanço dos ODSs. E nesse exercício de territorialização da Agenda 2030 para a nossa realidade sul-global, nós chegamos a 3 grandes pautas que, na nossa percepção, estavam ausentes nessa grande agenda global. Nós entendíamos que a Agenda 2030, tal como ela é concebida hoje pela ONU, ela é fruto do consenso de 193 países membros da ONU, né? Ou seja, é um trabalho de negociação, né? Nós entendemos que há desafios e há limitações para trazer determinadas pautas para dentro dessa agenda. Porém, considerando a nossa realidade política, cultural, social, econômica dos países do sul global, essas temáticas não poderiam ser invisibilizadas numa agenda global de desenvolvimento. Foi então que nós chegamos nesse exercício de reimaginar a Agenda 2030 a partir do ODS 18, Igualdade Étnico-Racial, o 19, Arte, Cultura e Comunicação, e o 20, Direitos dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais. O ODS 18, portanto, ele nasce nesse momento no Brasil, a partir dessa discussão entre universidades que estavam fomentando o debate e que buscavam promover a igualdade racial a partir do enfrentamento de todos os tipos de racismo. No ano passado, em setembro de 2023, o presidente Lula anunciou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, que o Brasil faria adesão voluntária ao ODS 18, uma vez que esse debate havia chegado até a Comissão Nacional dos ODSs no ano passado. Um dos organizadores deste material, deste guia, o professor Tiago, da UNB, ele é membro desta comissão, que está ligada à Secretaria da Presidência da República, e levou, então, o nosso material para a comissão discutir. Foi então que começaram os debates e a movimentação para a institucionalização desse ODS no Brasil. Em 20 de dezembro de 2023, é então publicada uma resolução, a resolução número 2, ligada à Comissão Nacional dos ODSs, que institui a Câmara Temática para o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável sobre Igualdade Étnico-Racial
da Agenda 2030. Ou seja, ela passa, então, a fazer parte, né, das discussões, e no ano passado, perdão, no mês passado, nós tivemos a realização do G20 Social, que aconteceu no Rio de Janeiro, e que contou, então, com um momento importante de apresentação à sociedade brasileira do ODS 18 oficialmente. Né? Estiveram presentes a primeira-dama, também as ministras da igualdade racial e dos povos indígenas, e justamente a ideia era apresentar à sociedade brasileira os avanços em relação a essa discussão, né, lá no G20 Social. Em relação ao ODS 19 ou 20, nós entendíamos também que o espaço da cultura, da arte, da comunicação são esferas importantes para a gente pensar no avanço de um debate importante sobre desenvolvimento sustentável, assim como pensar em estratégias de enfrentamento ao racismo. Nós sabemos que hoje, no contexto da comunicação, há o fenômeno que nós chamamos hoje de fake news, que é a desinformação, a acentuação dos discursos de ódio que proliferam nas redes sociais e que são uma afronta muito grave ao sistema democrático em todos os lugares do mundo. Né? Nós sabemos que essa é uma realidade que precisamos enfrentar se nós queremos avançar com pautas como é a pauta racial. E, por último, o ODS 20, que trata dos povos originários e comunidades tradicionais, pois entendíamos que uma agenda global de governança que se propõe a discutir desenvolvimento sustentável não poderia negligenciar os povos indígenas e as comunidades tradicionais, tendo em vista os seus saberes ancestrais e a sua relação com os territórios. Acho que terminei aqui. Sim, só para reforçar, né, um pouquinho sobre a questão do ODS 18, gostaria de destacar também que hoje o ODS 18 ele está institucionalizado com metas e indicadores específicos. Vocês conseguem consultar facilmente pelo site do Ministério da Igualdade Racial. E tem produzido diversos debates em várias instituições, de fato, a contribuir com esse avanço, com essa discussão séria e profunda que nós precisamos ter em relação ao debate racial. Muito obrigada. Obrigada, professora Raquel, muito obrigada. Fique aí que logo a gente já vai formular também algumas perguntas. Registro então a chegada do Ivo Miguel Evangelista, que é coordenador de promoção da igualdade racial da Prefeitura de Santos. Muito obrigada pela sua presença. Tentando seguir uma lógica de raciocínio, né, eu queria passar agora a palavra para o Fábio Tatsubo. Fábio, você que é o mestre aí do movimento ODS, né, que começou em Santos e já ganhou escala aí Brasil afora. Dentro da tua fala aí de 6, 7 minutos, eu queria que você me dissesse como é que o ODS 18 está conversando com as partes onde você está tentando levar aos ODS 17. Traduzindo, é difícil você primeiro explicar, né, e convencer as partes, né, as cidades, os organismos, as empresas a abraçar o ODS 17, as ODS todas até a 17. Como é que a inclusão de uma ODS está se dando, ainda mais que agora tem metas, tem métricas, né? Como é que está sendo essa conversa? No ODS, 17 objetivos, 169 metas, a 18ª, ela diretamente, Arminda, ela conversa com todos os outros 17, né? A gente hoje tem um plano de trabalho transversal dentro da administração, por meio dos contratos PDR, inclusive, que garante que essas metas podem ser alcançadas, metas anuais, e um dos indicadores, por exemplo, é o ODS 16, da segurança, homicídio juvenil masculino, e aí a gente começa a perceber que outros dados, elas vão trazendo essa informação, né? Então, quando a gente olha o ODS da educação, aí nós temos
em semafórico vermelho, ODS, jovens formando ensino médio com 19 anos de idade. Depois a gente vai no ODS do trabalho, desemprego juvenil, e eu não tenho ainda todos os dados da Secretaria de Segurança, mas a gente vai poder identificar que roubo, furto, latrocínio também são jovens, homens. Tem um outro player importante, que é a própria sociedade, porque o que é roubado muitas vezes não fica com a pessoa, alguém compra, a sociedade faz parte. E o ODS 18 traz isso tudo à tona, né? E acho que agora a grande discussão, e ainda só sobre dados, Arminda, de 2020, no estado de São Paulo, de 2020 a 23, em 2020, boletins de ocorrências de crime de racismo eram 400 e alguma coisa, eu não vou lembrar os dados certinhos. Em 23, 4 mil e pouco, foi um aumento de 900% nesse. Então, imaginamos que há muita subnotificação. O que hoje a gente entende, os debates são importantes para a gente achar um caminho em comum para uma igualdade. As palestras são importantes, mas acho que a angústia mais, e acho que aqui os nossos convidados vão poder falar isso com mais clareza do que eu, de que forma e quais ações efetivas nós podemos fazer juntos para que a igualdade racial seja plena e efetiva. Estamos numa construção de diálogo, a cidade hoje está bem posicionada, em primeira posição de ESG no ranking da sustentabilidade do Centro de Lideranças Públicas, estamos em terceira posição no país, nos ODS, temos um departamento ODS dentro da administração, temos um comitê ODS com todas as secretarias da administração indireta, Manifesto ESG do Porto, Manifesto ESG das micro e pequenas empresas, Blue Economy Santos, Corredor Azul, e todas essas caixinhas agora têm uma responsabilidade enorme para, em Sinergia 2025, nós trabalharmos em conjunto. E quando a gente fala de ODS, ela é muito transversal, todas as ações e as dores da sociedade, né, política pública, ela nasce de um problema público. E agora acho que chegou um momento que a cidade pode sim avançar, e avançar em todos os segmentos, seja na questão da igualdade racial, na questão da ambiental, para que a gente realmente venha a fazer ações e esforços para mudança de comportamento, como foi apresentado pela professora Raquel, e essa ação vai ter que se amplificar para que a gente realmente possa ter avanços nos indicadores que a gente tem, que vai desde a moradia subnormal, da segurança, para garantir a igualdade racial para todos. Obrigada, Fábio. Eu passo então para o Ivo também já com uma provocação, né? E o Fábio sabe como essa questão dos dados é uma questão importante. Ivo, no âmbito da prefeitura, no âmbito da cidade de Santos, quais você diria, ou qual é o calcanhar de Aquiles, digamos assim, qual é a questão, a primeira barreira que a gente tem que enfrentar para que a ODS 18 seja efetiva, para que ela caminhe da maneira como precisa caminhar para alcançar as metas que a gente tem estipuladas aí? Bem, boa tarde a todos e a todas, desculpem o meu atraso. Quando nós falamos de ODS 18, hoje foi citado aqui com muita ênfase, e é uma realidade, em relação à segurança pública. E eu falo agora, vou falar de um todo do âmbito do país, né? Não é admissível que a cada 20 minutos um jovem negro seja assassinado nesse país. Nós temos 850 mil presos no país, mais de 550 mil são negros e, hoje, um grande número de mulheres negras. Então, eu acho que a segurança é um fator a ser revisto e com práticas, na minha opinião, que possa estar envolvendo as forças armadas como um todo. Nós fizemos isso aqui no passado, a Casa de Cultura da Mulher Negra, com a falecida Alzira Rufino, o fez, e eu acho que foi importante. Eu acho que nós temos que voltar a conversar, um diálogo, né, com as forças de segurança,
para que haja outro tipo de abordagem, porque às 5 horas da tarde, quando às vezes estou andando no caminho, pelo calçadão, eu vejo os negros que retornam de bicicleta para suas residências passarem por os vexames de serem parados e serem revistados, e são os únicos. Entre outras práticas, até comigo acontece mesmo. Eu sou um corredor amador, eu corro pela areia. Quando eu venho por cima entre Gonzaga e Boqueirão, eu me deparo com senhoras que se agarram na bolsa como se eu fosse assaltá-las. O carro da polícia andando ao lado, tamanho às 6 horas da tarde, com os faróis dirigindo para a minha pessoa. Então, são práticas existentes que elas têm que ser coibidas. Agora, nós recentemente aprovamos aqui o selo Empresa Parceira de Igualdade Racial, porque almoçamos agora, há 1 hora atrás, no shopping, e nas lojas nós não vemos as referências dos afrodescendentes. Eu estou dentro desta nova lei que foi aprovada, estou me dirigindo às empresas para falar dessas empresas terem uma cota de 20% de afrodescendentes. É um selo que, desde que se atenha aos fatores que estão intrinsecamente ligados à lei, ficará lá por um tempo de 1 ano, mas eu acho que é importante, porque será importante também para aquele comerciante ou para aquele dono de empresa, porque quando ele tem lá um selo parceira de igualdade, empresa parceira de igualdade racial, isso facilita até a acessibilidade dos afrodescendentes, porque se sentem contemplados naquele espaço que tem lá um selo nesse sentido. Então, eu acho que o selo empresa parceira de igualdade racial é algo importante que vem, até para, dentro do ODS 18, para a gente minimizar um pouco esse fosso que é muito grande ainda, e essa falta de colocar os nossos jovens no comércio como um todo. Eu rapidamente, lá em 3 lojas, eu vi 3 afrodescendentes. Eu moro aqui perto, até frequento esse shopping, mas as pessoas que estavam comigo também frisaram esses fatores. Mas um dos fatores que eu acho que deve ser combatido o mais rápido possível é a forma de abordagem e a forma como nos veem nos espaços públicos, né? Então, isso eu acho que tem que mudar. Eu acho que o ODS 18 tem um trabalho muito grande para fazer, né? Que é a promoção efetivamente da igualdade racial. Antes de passar para os demais painelistas, Ivo, deixa eu te fazer uma pergunta complementar a essa tua resposta. E aí eu trago para a pergunta uma justificativa que muitas empresas dão na hora de contratar pessoas com deficiência. Eu preciso de, preciso de uma vaga para escriturário ou para secretária, ou alguém com formação em direito, ou alguém com formação, enfim, em enfermagem, e eu não acho deficiente físico, deficiente auditivo e etc., com esse perfil de vaga. Não tem. Então, eu acabo não cumprindo a cota do Ministério do Trabalho. Então, eu te pergunto, essa também é uma justificativa na hora de contratar os negros? E aí eu sustento essa pergunta da seguinte maneira: conversando com o Renato outro dia, ele me disse que um dos calcanhares, né, um dos problemas que a gente acaba encontrando na formação das pessoas é que muitos saem da educação básica, muitos acabam não se formando, não terminando o ensino fundamental, às vezes nem o ensino médio, porque precisam trabalhar. E você vai ver quem que parou de trabalhar, a maioria é negro. Então, ou seja, se você precisa de uma vaga qualificada, você tem esse profissional, ou isso acaba sendo uma justificativa das empresas que não querem se preocupar com isso? Eu vejo muito mais como um fator de uma justificativa. Hoje, os nossos jovens negros, até os poucos mais idosos, estão estudando, estão se formando, estão fazendo mestrado, doutorado, e estão encontrando as dificuldades de serem absorvidos pelo mercado de trabalho. É o chamado racismo estrutural. Então, os meios ainda colocados por eles são os piores possíveis. Eu acho que quando, por exemplo, nós conseguimos aqui 20% de cotas para afrodescendentes no serviço público, isso ajudou e muito, né? Porque hoje eu vejo uma representatividade de 10% na Prefeitura Municipal de Santos de negros, coisa que não acontecia. Minha irmã aposentou ano passado, com 57 anos de prefeitura, e até um determinado tempo, ela foi presidente do conselho na última gestão, o pessoal abria a porta da sala dela para ver a mulher negra que estava lá. Então, eu acho que esse fator de nós termos cotas nos espaços de trabalho, isso é muito importante, porque você acaba, de alguma forma, no caso do selo,
Claro que o empresário, que ele coloca lá um selo de igualdade racial, para ele é importante, porque hoje os negros absorvem o mercado de uma forma muito grande, né? São bilhões por ano que os afrodescendentes deixam no mercado informal. Então, vai existir esse interesse do selo em face disso. Eu já visitei por volta de umas 25 empresas, nenhuma delas se colocou em contrário e disse que vai procurar ter os afrodescendentes lá. Claro que o selo é um incentivo, porque ele traz aquela pessoa que vai gastar na sua empresa. Mas, sim, nós continuamos tendo esses problemas. E, como eu cientifiquei, 20% de cotas para afrodescendentes na prefeitura, nas autarquias, isso foi muito importante. Nós nos vemos representados advogados, médicos, engenheiros, hoje já no âmbito da prefeitura. Obrigada, Ivo. Passo para o Ademir, da Autoridade Portuária. Ademir Bento Júnior. Ademir, como é que essa temática se dá lá dentro da Autoridade Portuária, da antiga Codesp? Oi, boa tarde a todos. Lá na Autoridade Portuária, eu trabalho como um membro do Comitê de Diversidade, e eu vou contar um pouco, antes de responder a pergunta, como que esse comitê se criou, e eu tenho orgulho de contar essa história. A Autoridade Portuária de Santos, que é o Porto de Santos, a antiga Codesp, ela, em 2020, criou um jornalzinho interno. E a primeira edição desse jornal foi em novembro de 2020 e tinha uma reportagem falando sobre o Dia da Consciência Negra. Aí, a reportagem muito bem escrita, muito bonitinha, mas que aquilo me incomodou, porque o que estava escrito ali não representava o que eu sentia, principalmente dentro da empresa. Não tenho os dados da época, mas hoje eu tenho os dados da empresa. A gente tem, em pessoas negras na empresa, 26%. Então, 26% dos funcionários são pessoas que se autodeclararam como negras, ou pretas ou pardas, na sua grande maioria pessoas pardas. Naquela época, eu acredito que era menos ainda. E eu fiz uma provocação. Eu mandei um e-mail, tinha lá, no finalzinho lá, alguma dúvida, sugestão, mandar e-mail para e-mail tal. Aí eu mandei um e-mail. Falei, achei importante destacar numa reportagem sobre o Dia da Consciência Negra. No entanto, eu não vejo na empresa nenhuma ação em prol das pessoas negras, nenhuma ação de conscientização. Na época, eu entrei em 2012, então eu já estava há 8 anos na empresa. Já sofri nesse tempo, já tinha sofrido nesse tempo alguns casos de racismo, e aí eu questionei o que a empresa faz, o que a empresa está fazendo para mudar esse cenário que, pelo jeito, só eu estou vendo. E onde eu posso reportar. Aí o pessoal que organizou, que estava por trás do jornalzinho, me respondeu um e-mail e me pediu sugestão. Aí eu falei, bom, a minha ideia é uma criação de um comitê. Um comitê, eu sugeri inicialmente um comitê de raça. Aí a conversa foi aumentando, aumentando, e a gente criou um comitê de diversidade. E eu sou um dos poucos membros do comitê de diversidade atual que está desde o começo. E eu me orgulho de ter dado esse pontapé inicial. Desde então, o nosso comitê já tem feito algumas ações nos diversos temas relacionados à diversidade, inclusive na questão racial. No entanto, como eu falei para vocês, a maior parte da empresa são de pessoas brancas, na sua grande maioria homens brancos. Esses eventos de capacitação, de conscientização que a gente faz, a gente tem 800, quase 900 empregados. Os nossos eventos têm 15, 20 pessoas,
O máximo que chegou foi 40 pessoas assistindo. A gente sempre faz a transmissão no YouTube da empresa. Então, a gente ainda está, eu vejo que a gente ainda está nos primeiros passos. A quantidade de pessoas vem aumentando, participando, vem aumentando aos poucos. É gradativo, é devagar, mas eu acredito que lá dentro da empresa a gente já está conseguindo mostrar um pouco do trabalho do comitê para tentar mudar. A empresa, lá, por ser uma empresa pública, a entrada é só por meio de concurso. Teve um concurso recente, até as primeiras turmas vão começar a ser chamadas agora, também contando com a cota para pessoas negras de 20%. E eu espero que a gente consiga lá na empresa ter uma maior representatividade. A gente tem lá 26%, como eu disse, de pessoas negras na empresa, mas se a gente for olhar para os cargos de liderança, que são os cargos de tomada de decisão, a gente tem um número menor. Ainda que a gente tenha um diretor, a gente tem cinco diretores, um dos diretores é negro, que eu já acho que é um passo muito importante, a gente ainda tem muito que fazer. Então, eu vejo como uma etapa da guerra que a gente está iniciando. E eu até queria só complementar, vou tentar ser rápido para não tomar muito tempo. A professora Raquel falou sobre educação. Eu tenho o privilégio de ter estudado numa escola particular. Só que isso não foi sem maravilhas, porque eu estudei numa escola particular, eu era um dos poucos bolsistas e um dos 2 ou 3 negros. Eu acho que eu representava uns 10%, um dos 10% de pessoas negras da escola. E hoje, eu até ia falar no começo, eu acabei esquecendo. Eu tenho ainda uma certa dificuldade para falar em público, eu fico bem nervoso. Mas você está falando muito bem, viu? Pode ficar sossegado. E eu atribuo isso às inúmeras situações de racismo que eu sofri na escola que eu estudava. Por quê? Tinha que apresentar trabalho na escola. Aí eu escutava, olha lá o Cirilo, olha lá o Neguinho, olha lá o Carvão. Aí o que acontecia? Eu não queria apresentar, porque eu ia ser zoado. Na empresa, por incrível que pareça, eu sofri alguns tipos de racismo parecidos com esse. Só voltando para a parte da minha escola, que eu estudava, o porquê que é importante a ODS 18 ser afirmada, ser divulgada. Quando eu estava lá na minha escola, foi lá que eu percebi que eu era uma pessoa negra. Por quê? Quando que eu percebi isso? Quando eu percebi que eu era diferente, que foi quando começou essa zoação. Era todo mundo branco e eu era o diferente. Aí eu comecei a perceber. E essa fase que o pessoal começou a me zoar, que era o começo da adolescência, onde já começa a ter aquela maldade, antes disso, as crianças não veem a cor da pele como um problema. Mas quando começa a adolescência, que começa a maldade, começa a querer zoar, menosprezar os outros, coincidiu com, na época, tinha a MTV, e a MTV começou a circular muito clipe de rap. Aí eu comecei a ouvir rap, comecei a gostar, porque falava uma coisa que eu queria ouvir, e eu não ouvia ali no meu ambiente. Aí foi nessa época, em 96, 97, mais ou menos, que eu me percebi como uma pessoa negra. Falei, pô, eu sou diferente de todo mundo. Ninguém é zoado quando vai lá na frente, eu sou.
o que está acontecendo? Qual que é a diferença? Aí eu me enxerguei somente nessa época como uma pessoa negra. E eu vim trazendo, ao longo da minha vida, eu fui professor em escola pública, em escola particular, até estava contando para o Fábio que, por conta do rap, eu dei aula numa escola no Morro da Nova Sintra, eu sempre confundo o Seu Gracindo ou Alzira, que eu dei aula nos dois. Uma é ali ao lado do Engenho dos Erasmos, e outra é no Morro da Nova Sintra. Lá tinha uma sala de aula só com alunos difíceis, que não queriam nada com nada, e tinha um aluno lá que estava em liberdade assistida. E uma vez eu entrei na sala, a sala estava uma bagunça, uma gritaria, ninguém queria saber de nada, eu falando na frente e ninguém me ouvia. Aí eu fiz uma adequação de uma música do Racionais, que a música fala: aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário de vigia. Aí eu falei: aqui estou mais um turno, sobre o olhar sanguinário dos alunos. Aí eles já olharam para mim. Aí que eu conquistei o pessoal. E eu estou contando isso porque essa etapa me fez me reafirmar como uma pessoa negra, que eu me enxerguei novamente como uma pessoa negra. E foi quando eu percebi que eu poderia mudar a vida de algumas pessoas, mudar a forma como algumas pessoas enxergam. E essa foi a primeira etapa. Hoje, lá na Autoridade Portuária de Santos, eu, como membro do Comitê de Diversidade, eu estou nessa mesma luta, vamos dizer assim, de mudar, de tentar mudar a situação da empresa, de não, infelizmente, eu não consigo, nem a empresa consegue mudar de uma forma muito mais drástica, assim, a quantidade de pessoas negras na empresa, porque é só mediante concurso. Mas a gente está tentando criar programas de capacitação, de formação de lideranças negras, de lideranças inclusivas, para que pelo menos esse número de pessoas negras na liderança aumente. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, Ademir. Finalmente passo para o Renato, depois a gente talvez não tenha muito mais tempo, mas eu passo para o Renato. Renato, você é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Queria que você falasse um pouco qual é o papel da comissão, né? Eu sei que a OAB Santos aqui tem mais de 80 comissões, muitas ligadas aí aos direitos humanos. Qual que é especificamente o papel da comissão dentro desse contexto de ODS 18? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, dar boa tarde para todo mundo novamente, dizer que um dos primeiros papéis da OAB é participar ativamente da vida do município. Eu acredito que a correalização de um evento desse já mostra o que a OAB pode fazer. Essa é a primeira das situações, a correalização na construção a partir do Conselho Municipal da Comunidade Negra e Igualdade Racial é efetivamente o que a OAB pode fazer. A segunda importante é tentar desmistificar de que a lei é para os letrados, não, a lei é para todo mundo. E eu vou tentar fazer uma digressão histórica muito rápida, né? Porque a legislação estabeleceu que era proibido em 1850, talvez um pouco antes, que era proibido o tráfico de pessoas negras. E Luiz Gama, que foi reconhecido como advogado apenas em 2015, ele conseguiu, na década de 1860, usar uma lei, aliás, é 1830, ele conseguiu só usar 30 anos depois essa legislação para libertar, por exemplo, em Santos, metade daquelas pessoas que ela conseguiu libertar no Estado brasileiro. 220 pessoas foram libertadas no território de Santos pela lavra de Luiz Gama. A lei que estabeleceu a tal da Lei Áurea, a pena dourada,
que foi estabelecida em 1888, não sem briga, não sem luta, inclusive de parte dos santistas, através dos caifazes, através do próprio povo negro, que não foi simplesmente uma liberação, uma libertação, foi uma luta que, inclusive, foi de sangue e morte, principalmente de negros. Ela foi assinada em 1888 e apenas um negro estava do lado da princesa Isabel. Quando isso, a gente tem uma foto histórica de Machado de Assis. E ele estava lá. E a construção de racismo é um crime de menor potencial ofensivo, ela veio apenas em 1951. A construção legal de que racismo era crime em 1988, portanto, 100 anos depois. E depois, uma legislação muito importante que aconteceu no Brasil em 2003, que é a Lei da História da África, obrigatória nos ensinos públicos e privados, e não é cumprida até hoje de uma maneira minimamente digna, né? E nós já estamos há 20 anos dela. E o Estatuto da Igualdade Racial, que faz com que haja essa transversalidade da ODS 18, Estatuto que é de 2010, que demorou 10 anos para ser aprovado, muita gente do Estado brasileiro e, infelizmente, dessa sala nunca leu. Então, a OAB, ela é para chamar atenção. A primeira coisa, depois de fazer essa articulação, é para chamar a atenção das pessoas que a legislação precisa ser usada. Não basta a gente ficar efetivamente dizendo, olha, temos legislação. A gente tem que propulsionar, a gente tem que provocar. Eu só falei algumas das legislações que é para brasileiro ver, não é mais para inglês ver. Porque se a gente não utiliza, a gente está usando o mesmo papel que ficou lá atrás. Então, se a gente criou uma ODS, aliás, antes até de falar da ODS, eu queria falar da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, que foi criada em 2013 e só levada à valida no Brasil em 2022. E, com certeza, 10% das pessoas que estão sentadas aqui nunca ouviram falar do decreto 10.932 de 2022. Isso é um erro nosso. Porque se a gente não partir para conhecer e reconhecer que a gente tem legislação suficiente para poder trabalhar esses todos direitos, poxa, mas é quarta-feira, é dia de Xangô para quem entende, é um momento que isso aqui podia estar cheio, mas as pessoas desacreditaram. A gente fica brigando por espaço, a gente fica brigando por cargo, a gente fica brigando por quem vai fazer um evento e em quando, mas na hora da gente brigar efetivamente para aplicar aquilo que a gente tem direito, a gente não leu. Então, essa ODS 18, que muito me parece algo construído no Brasil por força de Durban, que temos aqui representantes que foram a Durban, lá na África do Sul, eu cito a própria Meire Francisca do Careno, que está aqui, que esteve lá lutando e tentando reconhecer, a nossa presidente do Conselho, tentando reconhecer um espaço físico, psicológico, social, institucional, emocional, que deu ensejo a várias legislações mundiais, a gente tem que minimamente ter respeito para a construção disso. A ODS 18, ela tem essa vocação, porque ela está se juntando com uma série de outras estruturas que são da ONU, que são diretrizes, mas são diretrizes que impactam diretamente no que a gente conhece como mundo econômico, e tem duas tem duas dessas metas, que uma, todo mundo aqui falou do problema, de vários problemas que tem, mas tem duas que têm a ver com o mercado de trabalho. A primeira é negros na posição de comando, gerência, administração, porque se não houver, não haverá sensibilidade. E há um risco de que haja e essa pessoa ela não seja afropertença. Porque ela não teve isso. Eu não tive isso na minha idade escolar. Eu não tive. Então, a idade escolar é determinante educação
trabalho e renda estão ligados, tá? A outra coisa é o motivo de Arminda ter comentado o que eu falei. Vocês sabem, DIEESE 2024, terceiro trimestre. DIEESE, junto com o IBGE, são o que é utilizado e impactado em todos o ambiente econômico. Vocês sabiam que um negro trabalha durante 30 anos, negra também, trabalha durante 30 anos, e com o ensino médio, ele recebe, nesses 30 anos, R$899 mil a menos do que a população branca? O que dá para fazer com R$899 mil? Agora, aquele com formação acadêmica, que está com dificuldade, porque não é só trabalhar, garantir e depois permanecer na universidade, é sair, é outro risco, porque é sair do mercado de trabalho e não ter espaço para trabalhar. E esse, na verdade, a pessoa preta ou parda, que é a pessoa negra, ela fica na condição de receber R$1.100.000 a menos ao longo do seu período de 30 anos de trabalho. Que vergonha, Brasil! Que vergonha! Porque, afinal de contas, se somos 56%, 56%, 57% hoje, e eu garanto para vocês que era muito mais, porque na virada do século nós tivemos uma mãe negra santista que trouxe aqui Maria Patrícia Fogaça, trouxe à vida centenas de santistas. Nós temos a situação de que naquele momento Santos tinha 10 para 1, 10 negros para uma pessoa branca. Eu não tenho nada contra as pessoas brancas. Eu sou ex-marido de uma pessoa branca. Então não tenho nada, absolutamente nada contra a pessoa branca. Mas é uma vergonha a gente viver uma realidade brasileira agora que a mulher negra, ela está na base da pirâmide, mas ela ganha 8 vezes menos do que uma pessoa branca. Eu não estou falando de homem ou mulher, estou falando dos dois. Eu não estou falando do estado de Minas Gerais, estou falando do estado de São Paulo. É uma vergonha a gente ter um estado brasileiro que... será que há discriminação? Não, o Estado brasileiro foi fundado em cima dessa discriminação. Então, algumas pessoas acham que eu sou muito agressivo. Sou não. Eu amo música. Eu adoro arte. Eu sou produtor cultural. Mas eu estou cansado de desculpas vazias. De coisas que chegam do tipo, nós não sabemos o que fazer. Aliás, nós não temos comitê de diversidade. Aliás, para que falar do negro? Para que falar de preto ou pardo? Eles são nossos escravos. Nós ainda somos coisa. E nós devemos, não é estudar, nós devemos pegar nas mãos uns dos outros, inclusive dos nossos aliados, inclusive de aliados como Arminda, como Tatsubo. Eu estou só representando raças diferentes, porque eles estão aqui para fazer isso, para representar que tem gente aliada e estudar a forma como a gente pode desenvolver, parar de ter vergonha de que nosso espaço não está ali e efetivamente usar os conselhos da comunidade negra e da promoção de igualdade racial como um espaço de disputa política, de disputa econômica, de disputa cultural, de disputa para avançar na promoção da igualdade racial com paz. Porque a guerra já está armada, já está acontecendo e está matando o preto adoidado. Um abraço. A gente começou com a Raquel. A Raquel está aí? A professora Raquel está aí ainda nos assistindo? Tá. Então, como a gente já avançou bastante no tempo, a gente começou com ela e eu vou encerrar com ela. Professora, como representante da educação, né, até pela sua trajetória, se formou na Unesp, né, e fez o concurso e agora é docente da Unesp. Muito se falou aqui, né, uma fala que tangenciou todas as respostas aqui foi a questão da educação. Então, para a gente sair com o coração um pouco mais leve e esperançoso, a gente tem já, como pioneiro até, esse programa de cotas, né, que já fez 20 anos, dentro das universidades. Eu queria que você me dissesse, é possível a gente caminhar com a educação, né,
desde lá a formação do infantil, do Fundamental 1, Fundamental 2, para que a gente não tenha essa realidade que o Ivo falou aqui, que vai correr no calçadão, ele sendo quem ele é, e as pessoas desviarem, né, acharem que vão ser assaltadas. Você acredita, lidando com educação há tanto tempo, que esse é um bom caminho? Com certeza, Aline, eu entendo que é fundamental que nós continuemos acreditando. Como você começou falando, né? A minha trajetória toda foi em escola pública. Acredito muito na escola, acredito muito nas universidades públicas brasileiras, e o Guia Agenda 2030 foi produzido por 2 universidades públicas brasileiras, né? Mostrando que o Brasil, ele tem potencial, pensar que a educação brasileira, ela tem potencial, mas ela precisa avançar. E eu falo isso como professora, como docente, como pesquisadora, porque quando a gente fala de educação, nós estamos também falando de instituições. A instituição, né, a universidade, a escola, que estão submetidas em outras estruturas macro e que vão influenciar, né, as pautas curriculares, as discussões de formação das diversas áreas profissionais e também no ensino fundamental, infantil e médio. Mas eu entendo que com alguns avanços políticos que nós conseguimos no caso das universidades, com o sistema de reserva de vagas, das cotas raciais, nós hoje estamos observando nas universidades uma mudança de perfil do nosso estudante. O que há anos atrás nós observávamos dentro das universidades públicas, totalmente brancas, né? Eram salas de aula só com pessoas brancas. E hoje, com essa política, nós conseguimos uma transformação do perfil na sala de aula. E não é só uma transformação estética, visual, mas é uma transformação conceitual. Porque o estudante negro, ele entra na sala de aula e ele questiona. São vários embates e debates que são provocados no ambiente, né, universitário e que estão sendo influenciados por essas pautas raciais e estão colaborando para a formação de todos os profissionais, né? É óbvio que nós temos ainda que avançar muito, especialmente, né, quando a gente fala de educação no Brasil, nós precisamos avançar. Mas eu acredito que se podemos, né, pensar num caminho, a educação, ainda que seja um processo lento, porque a gente sabe que mudança de cultura, mudança de mentalidade não é algo que se faz de um dia para o outro, mas é um caminho necessário e esperançoso, né? É claro que nós precisamos da política para nos ajudar a acelerar esses processos. Por isso, entendo que é muito importante este evento que vocês estão realizando hoje, a iniciativa dos Cidades Antirracistas, porque nós precisamos envolver a gestão pública nisso. É fundamental e é urgente. Muito bem. Professora, muito obrigada pelo seu tempo. Agradeço também ao Ivo, ao Renato, ao Tatsubo e ao Ademir, e temos na sequência mais um outro painel, né, gente? Muito obrigada pela oportunidade também.